Eu vou trazer agora conceitos importantes de cardio que não pode não saber. Por exemplo, o mecanismo de contração aqui do nosso músculo cardíaco, como é que funciona? Basicamente, a gente vai ter cálcio de origem de diferentes meios, como por exemplo, o meio extracelular e o meio do retículo sarcoplasmático. Como é que ele entra do meio extracelular? Ele vai passar pelos canais do tipo L. Obviamente, para que eles abram, é necessário um estímulo de despolarização. A despolarização, ela acontece, depois a gente vai ver, mas pelas fibras de Purkinje, né, que são essas estruturas mais aqui, e o estímulo, ele começa lá no nó sinusal. Aí ele vai passar pelo nó sinoatrial, que vai dar um retardo, e posteriormente ele vai em direção pelo feixe de His aqui para o átrio ventricular, se distribui através dos fascículos, anterior, septal, esquerdo, enfim, e depois se ramifica em fibra de Purkinje. No caso, sai um outro fascículo aqui para o outro lado do coração, para que aconteça essa despolarização de baixo para cima, né, no coração. Tá, então vamos lá. Começa um estímulo. Pode ser também por noradrenalina, mas depois eu vou falar o mecanismo da noradrenalina. Basicamente, vai estimular a abertura do canal de cálcio do tipo L, do tipo Lucas, tô brincando. Mas eu decorei assim, canal do tipo L. E aí o que acontece? O cálcio, ele incorpora para dentro do meio intracelular, né? Só que antes de fazer qualquer coisa, ele vai até aqui, no YRR, RYR, perdão. O que ele faz ali? Basicamente, quando o cálcio ele entra, ele passa pelos receptores de diodina. E a diodina, por sua vez, ela vai até os receptores RYR e estimula a abertura aqui dos canais de cálcio. Ou seja, o cálcio, quando ele entra do meio extracelular, ele chega até o retículo sarcoplasmático indiretamente, né, através da DHH, e ela vai abrir os canais de cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, a gente vai ter cálcio vindo também do retículo sarcoplasmático, porque precisa de muito cálcio. E aí, o que acontece? São emitidas as fagulhas de cálcio. Essas fagulhas de cálcio vão emitir um sinal de cálcio. O cálcio vai se agregar a troponina, especificamente no sítio C, né, o sítio do cálcio, porque a troponina ela tem mais de um sítio. A gente vai ter a troponina do tipo I, que é muito importante saber. Vamos ter a troponina do tipo C, que é onde o cálcio vai grudar, né? C de cálcio. E tem a troponina do tipo N, que ela é aquela que tá mais encostada ao longo da tropomiosina. A tropomiosina, como em qualquer contração, ela precisa ser retirada. Se vocês forem olhar, miosina, no caso, ela substitui a miosina, ou seja, ela tá grudada no sítio ativo da miosina, enquanto há o relaxamento. Por isso que, se vocês confundirem troponina e tropomiosina, pense no seguinte: a tropomiosina protege contra a miosina, né, durante o estado de relaxamento. A troponina não. A troponina, ela afasta a tropomiosina. Ela é como se fosse um inibidor. Então, a gente tem um sinal de cálcio que vai lá, afasta a tropomiosina de cima, porque isso adere a troponina. Então, troponina. Aí depois vamos para tropomiosina, porque afasta a tropomiosina. Libera o sítio ativo. A cabeça da miosina, ela vai agregar ali com gasto de ATP, né? Para fazer todo o movimento sempre tem gasto de ATP. E aí, a gente precisa pensar agora na volta desse cálcio. Mas antes de qualquer coisa, é interessante saber também que 80% de todo o cálcio necessário para a contração, ele vem do meio extra, enquanto 20% vem do retículo sarcoplasmático.
Na inervação extrínseca, inervação não, no estímulo extrínseco, que é proveniente lá do sistema nervoso autônomo, isso aqui é importante, por quê? Porque eles vão estocar mais de 20% de cálcio aqui dentro, para que ocorra mais disponibilidade de cálcio dentro ali da fibra muscular. Uma coisa importante também é lembrar que a contração no músculo cardíaco, ela acontece como um todo e não unicamente em fibras isoladas. Aí depois disso, o que acontece? O cálcio, que estava aderido ali na troponina, ele é desligado, né? Ou seja, ele sai ali daquele TNC, né? O sítio dele. E aí o que acontece? Ele pode ser bombeado aqui através da bomba cerca pro retículo sarcoplasmático. Se é uma bomba, tem gasto de ATP, ou seja, para bombear o cálcio aqui para dentro, a gente precisa de ATP. Bombeou aqui, o cálcio vai ser armazenado. Só que aí a gente também tem que bombear para esse meio extracelular, porque o cálcio ele não é só utilizado nesse momento, ele também vai ser utilizado para propagar o potencial de ação das células autocitáveis. Ou seja, daí o que acontece? O cálcio aqui dentro, ele passa por um trocador cálcio-sódio. Sódio vem para dentro, 3 sódios para dentro e um cálcio vai para fora. E aí o que acontece? Esse sódio que tá aqui dentro, ele vai para fora de novo através da NAK-ATPase. O que é isso? É a bomba de sódio e potássio. Ou seja, a gente tem aqui o bombeamento de 3 sódios para fora, enquanto 2 potássio entra com gasto de ATP. Se a gente tem gasto de ATP, isso significa que esse trocador aqui, ele tá gastando energia indiretamente, mas ele tá gastando energia. No ciclo cardíaco, então a gente começa no final da diástole, que é basicamente o quê? Relaxamento, estado de relaxamento. E aí vão enchendo de sangue passivamente as câmeras do coração, né? Átrio, ventrículo, enfim. A sístole atrial, que é o estado de contração do átrio, como vocês podem ver, o único momento que o átrio ele vai ter essa sístole é justamente esse pedaço aqui, que é muito pouco comparado ao estado dele em diástole. Ele vai basicamente ejetar os últimos 20% de sangue para dentro do ventrículo. Aqui a gente tem a contração isovolumétrica, ou seja, a gente tem o fechamento das válvulas atrioventriculares. Com o fechamento das válvulas aqui a gente tem a contração desse coração, mas não vai variar o volume, ou seja, ele vai contraindo, mas ao mesmo tempo a gente não tem a abertura de nenhuma outra válvula. Ele fica com aquela mesma quantidade de sangue contraindo. E aí, quando ele chegar lá a mais ou menos 80 milímetros de mercúrio numa pessoa normal, o que acontece? As válvulas, normal entre aspas, né? Porque a minha primeira pressão é 7, 6, enfim, não sei. Já abre com 6. Mas basicamente o que acontece? Supera esse limite aqui e ele é ejetado para todo o corpo. Sai daqui o débito sistólico ou volume sistólico, que é o tanto de sangue que vai sair desse coração. Até o final da contração desse coração, a gente estima que fique mais ou menos em 120 milímetros de mercúrio. Por isso que é o famoso 12 por 8, né? Por conta disso aí, 120 por 80. Ou 80, tá certo. E aí, aqui, quando fecha essas válvulas, a gente tem a primeira bulha cardíaca, ou seja, o primeiro som, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares. Aí, seguindo por isso, aqui a gente tem a ejeção ventricular, que eu já expliquei como é que funciona, relaxamento ventricular isovolumétrico,
que é quando a gente fecha semilunares, e aí ele vai relaxando nesse período, ou seja, a gente começa no período de diástole ventricular. Como vocês podem ver, ele fica um pouquinho mais em diástole do que em sístole, mas ao mesmo tempo não é uma diferença assim tão significativa, é quase meio a meio. E aí o que acontece? A gente tem um relaxamento isovolumétrico, ou seja, não tem alteração no volume do conteúdo cardíaco ali. O sangue ele vai fluir de volta para as cúspides das válvulas semilunares e elas fecham. Elas vão fechar, né? Segundo a segunda bolha cardíaca. E aí com o relaxamento a gente já tem a entrada de sangue aqui dentro. No gráfico de alça pressão-volume, o que é interessante que a gente saiba são os significados de cada ponto. O A, que é o início, a gente consegue perceber que nós temos aqui 65 ml. O que significa isso? Que é o sangue residual dessa pessoa específica. E a gente está trabalhando com a pressão ventricular esquerda. Então, você consegue perceber que as pressões aqui, elas chegam até 120, mais ou menos. Ou seja, não tem como ser a pressão da ventricular direita, porque não chega nessa pressão tão grande. Então, o que a gente percebe aqui é que a gente está em diástole ventricular, ou seja, ocorre a abertura das válvulas atrioventriculares, elas abrem, aqui as semilunares fecham, então tá livre esse processo de abertura das válvulas semilunares. Começa o enchimento do átrio, o A é o enchimento do átrio e do ventrículo, consequentemente. O ventrículo ele vai enchendo até mais ou menos aqui, sei lá, 115. E aí o que acontece? O átrio, ele vai se contrair, porque o átrio também contrai. Então, nesse momento aqui, é o último momento dele que ele não estava contraído, mas ele se contrai. Com isso, a gente tem um aumento de volume mais rápido, né? Uma elevação aqui na parte de aumentar o volume. E com isso, a gente estava de boas na lagoa, mas começa o período de contração, ou seja, sístole do ventrículo. Quando começa a sístole do ventrículo, a gente fecha as válvulas atrioventriculares. Fecha a válvula atrioventricular, ou seja, a gente também tem o final desse volume, né? O volume diastólico final, que é basicamente a soma do sangue inicial que tinha dentro, 65, mais ali o tanto que, mais 70 que foi injetado aqui dentro para somar 135. Com isso aqui também a gente tem o fechamento da válvula atrioventricular e a primeira bulha cardíaca. A sístole ocorre, é uma sístole isovolumétrica, por quê? Porque a gente continua com o mesmo volume sanguíneo aqui dentro, mesma quantidade de sangue. E aí ela sobe até atingir uma pressão mais ou menos de 80, né? Não sei se é 80, não é 80, mas enfim. Abre válvula, as válvulas semilunares. Com isso, o sangue, ele supera a resistência dessa válvula e consegue circular por todo o corpo, e ele tem um pico, né? O pico de contração ventricular ali pode chegar mais ou menos até 120. Ai, Evelyn, mas hipertensos tem mais? Tem, sim. Os hipertensos, eles apresentam quase que todas as artérias extremamente extremamente muscularizadas, ou seja, elas têm muito músculo e oferecem uma resistência maior para conseguir penetrar ela. Ou seja, o coração ele vai ter que exercer uma pressão maior para conseguir botar dentro desses vasos de alto calibre. A gente tem uma pressão dentro dos vasos também. O próprio vaso ele consegue fazer um tipo de pressão, mas é importante salientar que quando uma pessoa é hipertensa, não por uma questão de saúde, enfim, faça exercício físico, enfim,
não tem essa flexibilidade, a mesma flexibilidade que uma pessoa que faz exercício. Essa é a principal diferença. Vocês vão ver que a frequência cardíaca de um atleta, ela é menor do que a frequência cardíaca de uma pessoa que não é atleta, né? Então, esse coração, ele apresenta uma fração de ejeção. O que é fração de ejeção? É o tanto de sangue que é ejetado. Isso aqui, ó, de 65 a 135 ml, daria uma fração de ejeção, que basicamente pega esse volume diastólico final, subtrai pelo volume sistólico final, né, que é o tanto que sobra dentro, e divide por 135, que vai dar 0,51%, que por cento é uma ova, né? 0,51 ou 51%, que essa seria a fração de ejeção dessa pessoa. Baixa, porque o ideal é 60%. Aqui ocorre, então, a abertura das semilunares. Com a abertura das semilunares, o sangue é injetado para fora, vai sobrar o volume sistólico final, que é basicamente os 65 ml iniciais que a gente tratou antes. E assim continua. Aí aqui a gente tá num período de diástole desse ventrículo, diástole do ventrículo. E aí aqui a gente já começa com a sístole. Por isso que eu digo que é quase que meio a meio. Aqui também a gente tem um processo de diástole no início e depois sístole, né? Porque com o fechamento da válvula atrioventricular, a gente tem uma contração ventricular. Senão não ia fechar. E com relação ao átrio, propriamente dito, quais são os momentos que ele vai ter sístole? Todos. Tudo isso aqui é sístole de átrio. Só aqui que a gente vai ter... Não, peraí. Perdão, aqui tudo é diástole de átrio. E aqui vai ser sístole do átrio. Ou seja, aqui é contração e o resto é relaxamento. E nessa parte A, aqui a gente tem a abertura da válvula mitral. Aqui, no volume sistólico final, ocorre o fechamento da válvula aórtica. Ou seja, não vai ter mais sangue para ser ejetado. A gente já chegou ao patamar de ejeção total. Conceitos, então, o que é o débito sistólico ou volume sistólico? É basicamente a gente pegar lá os 135 ml, né, no finalzinho aqui, e tirar do volume sistólico final. Ou seja, volume diastólico final, tanto de sangue que foi somado junto com o sangue que entrou novo, e sangue total antes da contração. E o tanto que mandou para fora. Já vocês chegam à parte dos 70 ml. Agora, como antes eu já tinha falado mais ou menos dessa fração de ejeção, vou falar rapidinho, que é basicamente essa fórmula aqui, né? O volume diastólico final menos o volume sistólico final dividido pelo volume diastólico final. Pode fazer vezes 100? Pode, para dar em porcentagem, mas não precisa. Então, basicamente, eu pego todo o sangue que eu tinha dentro da câmera antes da contração, ou então durante a contração isovolumétrica, que nesse caso aqui total era 100, e aí eu pego o volume sistólico final da última ejeção, ou dessa ejeção ali, que seriam 30 ml. Se foram 30, eu tiro 100 de 30, fico com 70 ml. Agora, débito cardíaco é outra coisa, que é basicamente o tanto de sangue que é ejetado por minuto. Nossa, como é que eu vou saber? Como é que eu não vou confundir débito cardíaco com débito sistólico? Porque, né, são parecidos. Eu penso no seguinte, o débito cardíaco, ele utiliza muito mais essa parte da frequência cardíaca do que o débito sistólico, que é o tanto de sangue que foi ejetado, ou seja, o tanto de sangue que foi jogado para fora durante a contração. Tanto de sangue jogado na contração para fora. Sistólico é contração, portanto, tanto de sangue que foi ejetado durante uma contração. Durante a sístole. E tanto que eu vou precisar do volume sistólico, ou seja, são sinônimos, né? Volume sistólico e débito sistólico, para fazer esse cálculo. A curva de Franken-Starling, que é basicamente uma curva, ela diz o seguinte: quanto maior
o volume diastólico final, ou seja, quanto sangue que eu recebo. Por exemplo, antes eu estava recebendo 100 ml, tá? Aí, por algum exercício físico, enfim, por algum estresse ali, eu preciso ganhar mais sangue. Eu tô recebendo mais de 100 ml, estou recebendo 110. Aí, vamos supor que o meu residual era sempre 30 ml. 30, tá? Aqui, como eu aumentei, eu não posso deixar um residual de 40. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar um residual de 30 também. Por isso, o que a gente conclui nisso aqui? Que nesse caso, aqui eu rejetava 70 ml. Nesse caso aqui, eu não vou injetar 70 ml. Eu vou injetar 80 ml, né? Ou seja, o que a gente conclui? Que quanto maior o volume diastólico final, tanto de sangue que tá vindo aqui, mais pré-carga eu tenho, né? Depois eu falo o que é pré-carga, mas pré-carga é basicamente é o tanto de recebimento sanguíneo. Como, por exemplo, eu tenho um coração aqui lindo, maravilhoso, tá entrando sangue aqui dentro. Quanto que minhas fibras elas esticam para botar essa quantidade de sangue para dentro? Tanto. Então, eu vou ter que exercer uma pressão de tanto. Portanto, a gente vai ter uma pré-carga diferente. Aqui eu vou ter uma pré-carga e aqui eu vou ter outra pré-carga, né? Uma pré-carga maior aqui, no 80. Com isso, Frank Starling, sei lá, eles descobriram que quanto mais sangue a gente coloca dentro do coração, né, desse coração, a gente vai ter que ejetar mais, para se manter sempre constante. Se isso não acontece, a gente está diante de um fato de insuficiência cardíaca. Parte da contratibilidade, a gente vai ter a contratibilidade do coração, inotrópica positiva e inotrópica negativa. Basicamente, o inotrópico positivo é aumento da contratibilidade, ou seja, positivo aumenta, negativo diminui. Não é tão difícil assim, né? É o sentido literal da palavra. O que acontece, explicando no gráfico? A gente tem um caso de controle aqui, né? E um caso onde a pessoa está num sistema de luta-fuga, com grande parte de adrenalina. Por que as catecolaminas, ou seja, adrenalina ou noradrenalina, elas acabam sendo um agente inotrópico positivo, aumentando a contratibilidade. Ou seja, eu tenho mais uma sístole mais forte. Agora a gente vai explicar a ação das catecolaminas, então, na nossa célula cardíaca. O que acontece? A epinefrina, ela vai ter uma afinidade aqui com os beta-1, que beta-1 é adrenérgico. Como o negócio lá em cima tá muito poluído, vamos pra cá. Tá, beta-1 adrenérgicos. O que acontece depois disso? Com a ação da norepinefrina, então, a gente acaba fosforilando os canais do tipo L. Os canais de tipo L, como a gente tinha visto lá na contração, faz o quê? Que cálcio entra aqui pra dentro e proveniente do meio extracelular, ou seja, ele atravessa o sarcolema, né, que é a membrana, e entra aqui dentro, ou seja, eu vou aumentar a quantidade de cálcio aqui. Por isso que vai aumentar a contratibilidade, porque eu tenho mais cálcio disponível. Outra coisa que acontece também é que eu fosforilo, através de uma série de reações, os receptores aqui de RYR. Com a fosforilação desses canais de RYR, eu tenho a liberação de cálcio através do retículo sarcoplasmático. Ou seja, o retículo sarcoplasmático também vai liberar cálcio. E aí, como se não bastasse todos esses efeitos, eu também tenho o bombeamento, a estimulação da cerca, né? A cerca fica aqui, através dos PLLN, né? Esse tipo de receptor aqui, esse aqui, no caso, que vai fazer o quê? Que os cálcios entrem aqui no retículo sarcoplasmático de preferência. Ou seja, eu vou ter mais cálcio aqui no retículo do que eu tinha antes. Mais cálcio, para justamente deixar pertinho, né?
Quando eu for precisar de cálcio, eu já tenho aqui dentro do retículo sarcoplasmático. Eu não preciso trazer de fora de novo. Mas os canais tipo L, eles continuam abertos. E outra coisa que acontece também é que eu tenho um efeito lusotrópico positivo. O que é isso, Evelyn? Eu também tenho a fosforilação sabe a troponina? Lembra que ele tinha vários sítios ativos? E um deles era a troponina 1? Pois é, a troponina 1, ela fosforilada, faz com que o cálcio que está dentro da TNC se solte mais facilmente. Ou seja, com a ação da troponina 1, eu faço que a TNC solte mais rapidamente o cálcio. Ou seja, eu encurto o meu período de contração. Eu vou ter uma contração mais rápida, com maior contratibilidade, ou seja, eu vou conseguir ejetar bastante sangue e ao mesmo tempo eu vou relaxar mais rápido. Ou seja, quanto mais rápido eu relaxar, mais aumenta a luz desse coração e entra mais sangue. Então, eu vou ter também, de uma forma indireta, um volume diastólico final também aumentado, justamente porque vai entrar mais sangue ali dentro. Nessa imagem aqui a gente percebe que tem a participação do MP cíclico em várias reações, justamente para que todos esses segundos mensageiros eles encaminhem mensagens para o restante de toda ali a nossa célula. E outra coisa que acontece é que, como eu tenho muito cálcio dentro do retículo sarcoplasmático, o cálcio que já está dentro da célula vai ser mais rápido liberado. Eu não preciso trazer tudo lá dos canais do tipo L, né? Todo o cálcio, ou seja, 80% do cálcio que eu precisar na contração de lá. Eu já vou ter esse cálcio ali reservado dentro da célula. E aí, como ele vai ser removido mais rápido do citosol, ou seja, do meio intracelular, vou encurtar o tempo de ligação da troponina e a contração vai ter uma duração menor, mas vai ser mais rápida, e eu aumento o relaxamento para que o sangue entre mais rapidamente. E com isso a gente também tem a frequência cardíaca aumentada. Por isso que a gente fala que o sistema nervoso simpático, ele aumenta a frequência cardíaca. Quanto mais volume diastólico final, ou seja, quanto mais esse coração ele distender, quanto mais ele distende, maior a pré-carga, eu também tenho que exercer uma força maior para bombear isso ali, seguindo lá pelo mecanismo de Frank-Starling, né? Se eu recebo determinada quantidade de sangue, se eu recebo lá 70 ml novos, eu preciso bombear 70 ml novos. Mas se eu recebo 80, eu vou ter que bombear 80 ml novos, né? Para eu bombear 10 ml a mais, eu preciso ter uma pós-carga maior. Ou seja, é o tanto de qual é a força de contração do miocárdio que ele precisa exercer para bombear a pré-carga. Só que a pré-carga, ela utiliza tanto o volume sistólico final, que é basicamente aquilo que sobrou, né? Por exemplo, 65 ml, o que sobra, mais aquilo que entra novo, como por exemplo os 80 ml. O volume diastólico final, então, ele vai variar de acordo com o retorno venoso, e como a simpática, que o sistema nervoso simpático, ele aumenta a constrição venosa, a gente tem um maior retorno venoso. Se eu tenho maior retorno venoso, de 70 ml, por exemplo, eu ganho 80 ml agora, novos. Novos entre aspas, né, porque não é exatamente novo, mas enfim. E esses 80 ml, eles precisam ser bombeados através de um aumento na pós-carga. O que é interessante saber, de novo, débito cardíaco é o mesmo que volume sistólico, é o tanto de sangue que eu jogo para fora. Por exemplo, de 100 ml eu vou jogar 70 ml para fora e eu vou sobrar, 30 ml vão sobrar aqui dentro. Isso é um tipo de raciocínio que tem que ter.
Isso aqui é o volume sistólico ou débito cardíaco. Então, frequência da despolarização das células autocitáveis vai determinar o tanto de débito que vai sobrar. Ou seja, se eu tô ali despolarizando de uma forma e passando esse potencial de despolarização de forma adequada, obviamente eu vou bombear adequadamente, ou quase. Não vou ter uma insuficiência, provavelmente. Agora, se tem um problema no estímulo de transmissão e sobra para as fibras de Purkinje, porque as fibras de Purkinje, elas têm potencial de exercer um potencial elétrico também sozinhas, assim como o nó atrioventricular, um pouco ali abaixo do nó atrioventricular, também consegue. Mas as fibras de Purkinje, para exemplificar, segundo Guyton, elas conseguem 15 a 40 batimentos por minuto. Ou seja, se vocês forem pensar, o batimento cardíaco de uma pessoa normal é de 60 a 100 batimentos por minuto. Então a gente já tem uma diferença. Pegando o máximo de batimentos das fibras de Purkinje, dá pra ver que o negócio é muito reduzido. E com toda a certeza do mundo, vamos ter ainda um grande volume residual, porque não tem a despolarização lá dos átrios, não tem a correta despolarização do nó atrioventricular, ou em alguns casos até tem a despolarização do átrio, mas o nó atrioventricular que não consegue fazer o negócio certo, vai depender muito da situação. Mas se você não tem a mesma força e a mesma capacidade de contração do que você tinha antes, obviamente vamos ter uma qualidade de vida dessa pessoa extremamente reduzida e uma insuficiência cardíaca extrema. Por isso que é implantado lá o marca-passo, não digital, mas o marca-passo artificial, né? Lembrando que o nosso nó sinusal, ele é o marca-passo natural que a gente tem, que ele despolariza principalmente o átrio, ele chega até o nó atrioventricular e depois ele passa, através dos feixes de Ries, para as fibras de Purkinje, né? Se divide em ramo esquerdo, direito, anterior, fascículo anterior, posterior, enfim, e as fibras de Purkinje que vão interagir intimamente ali com as fibras nervosas. Então, quando a frequência de despolarização das células autocitáveis, elas acabam diminuindo, a gente tem uma parte de inervação parasimpática atuando. Se eu tenho uma frequência de despolarização diminuída, parasimpático. Se eu tenho uma frequência de despolarização aumentada, simpático. Para aumentar também a frequência cardíaca depois, e aqui eu vou querer diminuir a frequência cardíaca. Com relação às mudanças de alça, pressão, volume, vamos ter também conceitos de pré-carga, quando a pré-carga é maior e, consequentemente, o volume diastólico final é maior. Ou seja, é o grau de quanto o meu coração se expandiu para entrar todo o sangue que precisa entrar. Ou seja, é óbvio que eu vou ter um peso maior se entra 80 e antes entrava 70, né? Antes o volume, minha pré-carga era de 70 ml. Isso aqui pesa menos que 80 ml, que vai pesar mais. Ou seja, aqui a minha pré-carga é maior, né? Então, como consequência de tudo isso, eu vou ter um débito sistólico maior. O que significa? O tanto de sangue que eu vou mandar para os vasos. Débito sistólico é o tanto de sangue que eu mando para os vasos. Ou então, volume sistólico, que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que volume sistólico final, tá? Detalhe. Aí, na contratibilidade. Quanto maior a minha contratibilidade, mais sangue eu mando para os vasos. Ou seja, mais volume sistólico e mais débito sistólico, que são sinônimos. Meu volume sistólico final, ele vai ser menor do que anteriormente. O volume sistólico final é o tanto de sangue que resta.
Então, se antes eu tinha um volume residual de 65 ml, eu não recebi mais. Eu não recebi um volume diastólico final, não foi maior. Eu não recebi mais. Mas eu me contraí mais. Ou seja, eu recebi lá os mesmos 70 ml anteriormente. Se eu contrair mais, eu mandei mais 15, por exemplo, eu vou mandar 85 ml, o que que acontece aqui? O meu novo volume sistólico final vai ser de 50 ml. Ou seja, eu tive uma diminuição ali no volume sistólico final. Aqui, ó, volume sistólico final, ele tá meio que reduzido. Eu ainda acho que deveria ser assim, tá? Não do jeito que é, mas enfim. Aí na pós-carga, quando eu tenho um débito sistólico menor, né? Pós-carga é o tanto de contração, basicamente, tanto de força ventricular que eu tive que exercer para botar para fora o volume que foi colocado para dentro, né? Débito sistólico é basicamente o tanto de sangue que eu mando para os vasos. Então, num pós-carga maior, eu mando menos sangue para os vasos. Por que isso? A pós-carga é o tanto de dificuldade que o ventrículo ele apresenta durante o processo de ejeção. Ou seja, se eu tenho uma pré-carga maior, eu vou ter mais dificuldade desse ventrículo mandar o sangue, portanto, eu tenho que ter uma contratibilidade maior. Mas em alguns casos, a pós-carga, ela acaba tendo um débito sistólico negativo, justamente porque a gente teve um processo de dificuldade grande no período de injeção e que a gente não conseguiu, infelizmente, fazer uma contratibilidade tão grande a ponto de conseguir, de fato, mandar esse volume para fora. Logo, eu vou ter um baixo volume sistólico e eu vou ter um aumento do volume sistólico final, ou seja, o tanto de sangue que sobra. Se antes eu tinha isso aqui de sangue, né, tanto ml de sangue, agora eu vou ter muito mais, né? Se aqui era 65, aqui é 70, não sei. Ou seja, eu vou injetar menos, né, menos sangue, que é aqui a injeção, período de injeção. Eu vou ter uma injeção menor. E com isso, o meu volume sistólico final, acontece o quê? Ele aumenta, né? O meu débito sistólico, ele diminui e o meu volume sistólico final aumenta. Aqui, ó, como esse aqui é o gráfico original, agora eu entendi esse gráfico. Ai, que alegria. Mas enfim, contratibilidade. O que é que significa isso? Quanto mais eu contraio. Então, isso aqui é a fração de injeção. Se eu estou contraindo mais, eu vou injetar mais, né, do que o meu estado de controle aqui. E como eu vou injetar mais, aqui, que é 50 ml, sei lá, é menor do que os 65 ml iniciais aqui, né, do estado de controle. Ou seja, eu também diminuo o meu volume sistólico. Eu acho que o débito sistólico eu consegui explicar. Com a elevação da pré-carga, né, eu aumento a pré-carga, o tanto de volume diastólico final é aumentado também, ou seja, eu vou ter uma maior expansão aqui, que é essa parte do volume propriamente dita. Eu tenho esse aumento, e aí o que acontece? Acontece o período de contração aqui. Com a contração, eu vou ter uma ejeção aqui, que vai me gerar um débito sistólico maior. Ou seja, eu vou injetar mais sangue porque eu recebi mais sangue. Isso em condições normais, né? E de acordo com o Frank lá. É isso que deveria acontecer. E com isso eu volto para o mesmo estado basal aqui anteriormente. Eu tenho que sempre continuar com meus 30 ml de sangue.
mesmo recebendo só 70 ou 80. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de Wiggers, o que acontece. Com a despolarização do átrio, que acontece aqui, né, mais ou menos, a onda P, despolarização do átrio, a gente tem o quê? Um processo de enchimento desse átrio e, posteriormente, a contração dele. Quando eu contraio, basicamente aqui, mais ou menos, devido ao fato dele aumentar a pressão, né, tá aumentando a pressão, então ele tá contraindo, e aqui ele entra pro estado de relaxamento dele, a gente tem um aumento dessa pressão do átrio. Vocês podem perceber que o átrio, ele meio que se mantém constante. Ele não chega a zero. E o ventrículo, não. O ventrículo, ele fica mais negativo que o átrio, propriamente dito. Mas o que isso significa para nós? Que o átrio, ele tá quase que sempre recebendo sangue. Ou quase que sempre relaxado, tá? E ele relaxa numa condição menor do que uma condição maior, digamos assim, de maior pressão do que o ventrículo, que o ventrículo ele consegue ficar mais negativo que o outro. Aí aqui entra os últimos 20%, né, de sangue para dentro do ventrículo. Ventrículo começa a contrair. Com isso aqui, a gente já tem o fechamento das válvulas atrioventriculares e o som da primeira bulha cardíaca, que é identificada aqui pelo fonocardiograma. Ou seja, eu vou ter uma contração isovolumétrica até que eu supere a pressão aqui para conseguir passar o sangue pelas válvulas semilunares. Superei a pressão, o sangue é injetado e com isso a gente tem um aumento gradativo da pressão também até ele atingir um pico, né, que é mais ou menos 120. Acho que até passa nesse caso aqui de 120. E aí eu começo de novo ao estado de repolarização, que eu vou voltar para minhas cargas normais. Com isso, não tem mais sangue para ejetar, eu fecho Tem, mas não tem mais força para ejetar. Fecho as válvulas semilunares. E aí, com o fechamento das válvulas semilunares, a gente tem o segundo som cardíaco, né? Que é a segunda bulha. E aí, eu tenho novamente um processo de contração isovolumétrica, mas sem contração não, é diástole, processo de relaxamento isovolumétrico. E aí, aqui assim, eu começo abrindo as válvulas atrioventriculares, ou seja, vai entrar sangue também no ventrículo. Aqui, o complexo QRS, o que ele recebe, então, é basicamente a parte do estímulo do ventrículo, né? Processo autoexcitável lá do ventrículo. E também ele tá percebendo, mas é atrapalhado, o processo de repolarização dos átrios. Dentro do complexo QRS, a gente vai ter também o processo de repolarização dos átrios. Aqui no T, a gente tem o processo de repolarização dos ventrículos. Ou seja, ventrículos, eles voltam para o seu estado mais ou menos basal a partir... Basal não, né? Começa a despolarizar. Repolarizar, perdão. Começa a repolarizar. E aqui a gente tem a contração isovolumétrica. Aqui, então, na letra D, ocorre a abertura da válvula mitral. Importante saber também, é só um processo de revisão, que os canais iônicos, então, eles vão ser específicos para cada tipo de íon. O canal de potássio, ele só vai passar potássio. E eles também são voltagem dependentes. O que significa isso? Eu tô em menos 70, eu vou abrir os canais, sei lá, de sódio. Se eu estiver a 30 positivo, eu vou abrir os canais de cloreto. Tô dando só um exemplo. Aí, como tem a regulação das células autoexcitáveis, o que acontece basicamente aqui é o nosso sinusal, ele emite o primeiro som, né? O primeiro ruído que a gente vai ouvir. Ouvir é ótimo. O primeiro estímulo, que é o nosso marca-passo natural, ele vai lá, despolariza o átrio, como vocês podem ver que ele tem algumas fibras posteriores, anteriores e, enfim, ali na parte mais média.
E aí, manda esse estímulo pro nó do átrio ventricular. Aqui, a gente vai ter um atraso. Não sei exatamente quanto, mas isso aqui dura 3 segundos, cerca de 0,3 segundos. Isso aqui vai durar... Aqui. Agora eu coloquei os numerozinhos para não me perder. 0 segundos. Nesse exato momento aqui a gente tá em 0 segundos. Aí ele chega até o nó do átrio ventricular após 0,03 segundos. A partir daqui, ele vai até o feixe atrioventricular em 12 segundos, ou seja, tem esse tudo de retardo aqui, ou seja, 0,09 segundos de retardo. E depois disso, ele vai passar por todos os locais e até no septo ventricular, ele demora cerca de 0,16 segundos. Aqui, para acontecer esse processo de propagação de impulso, ele utiliza as junções de gap, que são basicamente como se fossem canais, né, de íons, que daí vão acontecendo a despolarização extremamente rápido. Então, a gente conclui que esse retardo nodal, que acontece, né, do núcleo é bom, sinusal, a gente tem um 0,03 até atingir o átrio ventricular, o nó atrioventricular. Aí quando ele atinge, a gente vai ser no total 16 segundos até chegar no final. Aí do nó sinusal até o atrioventricular, vamos ter 12 segundos. Sendo que em 0,3, né, como a gente já tinha trago antes, em 0,3 segundos a gente tem essa parte do nó sinusal até o nó atrioventricular. Como é que acontece esse retardo? Tem uma diminuição nas fibras, então as junções de gap, que antes eram extremamente proeminentes, agora elas vão ficar retidas, né, em pequenos fiapos aí. Então é como se eu tivesse, em vez de ser um cano contínuo, eu tivesse colocado em vários caninhos menores, vários canudinhos. E aí, com essa diminuição no diâmetro, né, eu também tenho a diminuição das junções de gap, porque eu não tenho tanta área assim para colocar tantas junções de gap. Então, a organizaçãozinha mais ou menos dos feixes, como é que funciona. A gente vai ter aqui em cima o nó sinusal, que daí ele em 0,3 segundos, ele atinge 0,03, ele vai atingir o nó atrioventricular. Aqui o nó do atrioventricular, ele vai ter um retardo, né? Vai ser dividido em fibras menores, através do feixe de His. O feixe de His, que ele vai formar os ramos direito e esquerdo do feixe de His. Como vocês podem ver, o ventrículo esquerdo, ele apresenta uma ramificação maior, com ramos posteriores esquerdos, tem as fibras de Purkinje, como também tem fibras de Purkinje do outro lado, mas ele também vai ter outras ramificações. E tem o feixe de Bachmann, que ele é um feixe interatrial anterior. Ele vai basicamente conduzir impulsos do átrio direito até o átrio esquerdo. Isso é a função do feixe de Bachmann. A velocidade da viagem entre as fibras de Purkinje é basicamente de 1 a 4 metros por segundo, e isso é marcado justamente pela grande quantidade de junções comunicantes. Esses canais, então, eles acabam abrindo de acordo com determinados coeficientes, como por exemplo, aqui a gente vai ter canais controlados por voltagem, então eles vão abrir em determinadas voltagens e vão fechar em determinadas voltagens. Temos também aqui o controlado por um ligante extracelular e também tem o intracelular, e os controlados mecanicamente, que basicamente é mudança de pressão, mudança de temperatura, mudança de algum estado físico ali que vai fazer ele abrir. Com isso, também é importante a gente saber das concentrações mais ou menos dos íons, né? Vamos ter mais sódio fora, né, do ambiente extracelular, potássio dentro, prioriza sempre colocar mais potássio do que sódio,
E aí, devido a esse gradiente eletroquímico, ele acaba entrando quando abre um canal de sódio. A gente vai ter magnésio mais fora também. O cálcio mais fora, sempre, porque ele é importante para essa parte de condução das células autocitáveis e também pela questão da contração muscular. E dos ânions, a gente vai ter o cloreto mais fora também, vamos ter mais cloro fora. Essa é uma das imagens mais legais que tem, porque basicamente diz tudo. A gente vai ter o quê? Muita banana, né? Muita coisa dentro da ilha. Sódio, cloro, cálcio lá das conchas marítimas, enfim, né? Por causa que tem cálcio. O sal do mar, enfim, vai estar na água. Ou seja, fora. Enquanto vai ter uma ilha cheia de banana no meio do mar. Ou seja, muito potássio, porque as pessoas associam muito a banana ao potássio. Ou o potássio à banana, né? Não sabemos. Isso aqui é a parte do gradiente eletroquímico que mais ou menos eu revisei antes, né? Aí aqui sempre vão se mover a favor do seu gradiente químico, como por exemplo os canais de sódio. E devido a essa razão, fora dentro, né, que tá escrito aqui, a gente tem o quê? Que temos uma alta permeabilidade do potássio sair, né? Mais alta, inclusive, que essa parte do sódio. Por que, Evelyn? Porque temos 20, enquanto aqui a gente só tem 10. Ou seja, 10 sódios fora para 1 sódio dentro. 20 potássio dentro para 1 potássio fora. Por isso que ele acaba voando para fora, né? Principalmente ali no processo de contração do músculo estriado do esqueleto. Logo, o nosso lindo potássio, ele vai ser de maior contundância. O que significa isso? É um maior condutor para a passagem de corrente. Agora, o potencial de ação é interessante saber também. A gente começa no estado de repouso, né, no número 4, que é basicamente o primeiro estágio. Começa já no 4, enquanto tem 5 estágios. Esse potencial que a gente vai trabalhar aqui são das células musculares cardíacas, que é diferente do potencial das células autocitáveis, que também vamos trabalhar. A primeira coisa para se saber é que no estado de repouso, a gente vai ter a abertura de canais de corrente e potássio 1, ou seja, corrente de potássio 1. Tem uma alta permeabilidade ao potássio e vai saindo muito, né? E a bomba de ATPase, ou seja, a bomba de sódio e potássio, ela tem a função de manter os níveis normais. Então, no estado de repouso, a gente vai ter a abertura das correntes aqui de IK1. Aí, com base nisso, também vamos ter alta permeabilidade no potássio, perdão. O potássio, ele tende a sair justamente devido àquele gradiente de concentração. E os canais abertos de potássio aqui, eles também fazem com que a bomba de sódio e potássio, ela tente estabelecer um equilíbrio. Ou seja, ela continua bombeando lá os Na para dentro, pelo que eu entendi, e os potássio para fora, ou seja, para que o potássio seja bombeado para dentro através dos canais. Depois disso, a gente vai ter um potencial de ação, que basicamente vai fazer com que as células musculares cardíacas, elas abram os seus canais de sódio. Ou seja, antes a gente tinha essa parte ou seja, a gente tem aqui, nessa fase, a liberação, sai potássio da célula e entra potássio na célula através da bomba de ATPase, né? E o que a gente tem também com isso? Na bomba de sódio e potássio, a gente coloca potássio para dentro e joga sódio para fora, né? 3 sódios para fora e 2 potássio para dentro. Com isso, o que a gente entende? Que tá entrando
potássio e tá saindo sódio. Só que aí agora nós vamos para o estágio 0. No estágio 0, o que acontece é corrente de sódio é encaminhada. Basicamente, vamos ter a entrada de sódio, ou seja, vão abrir os canais de sódio, entra muito sódio e isso gera uma corrente, né? Canais abertos, entra sódio, gera corrente. Aí, Na, que é uma corrente despolarizante. Ou seja, se antes eu estava uma polaridade aqui de, sei lá, 90, menos 90, agora eu vou despolarizar até mais ou menos mais 20, né? Eu acabei despolarizando o meu potencial de membrana. E aí, para que isso aconteça, eu preciso de um potencial de ação proveniente das células autocitáveis, que depois a gente vai falar. Só para relembrar, né? Eu fiz esse macete, mas não sei se esse vídeo está disponível ainda. Despolarizante, ele é uma corrente de influxo, né? E a repolarizante é uma de efluxo, ré, né? Efluxo, repolariza, ou seja, a gente volta para o estado basal, vamos de ré, voltamos de ré para menos 90, né? Efluxo. Quem dá ré eflui. Então, nesse caso aqui, os canais de potássio eles ficam fechados nesse momento. Então, que a gente abre os canais de sódio, né? A corrente de sódio ocorre, a gente fecha os canais de potássio. Porém, todavia, entretanto, no estágio 1, a gente abre as correntes de efluxo, ou seja, de repolarização, né? E outros canais de potássio diferentes são abertos. Ou seja, antes a gente tinha um canal de potássio específico, que era a corrente IK, né? Aqui, ó, IK1. Agora a gente tem outro canal de potássio aberto, o que vai fazer com que a permeabilidade aumente. E aí, desce essa corrente ITO ali, ela desce até mais ou menos 30 milivolts. E com isso, canais de cálcio large, né, de corrente IKL, abrem. E aí, a gente entra num estado de Plantot, no qual ocorre um equilíbrio. Tanto as correntes polarizantes quanto as repolarizantes, elas entram em uma constante, de certa forma. Em todos os momentos, vale ressaltar isso, a gente continua com os canais de sódio aberto, tá? Mas, ao mesmo tempo, os únicos que vão fechar, no caso, são os de potássio. E abrem outros de potássio. Com isso, a gente conclui o quê? Que aqui, ó, no 4 a gente abre a IK1, né? No 0, abre o sódio e fecha a IK1. No 1, a gente vai abrir o ITO e também outros canais de potássio. Aí, na 2, a gente abre os canais de cálcio large, que vai fazer com que ocorra essa troca e o equilíbrio, né? Entre equilíbrio. E aqui no ITO, a gente tem uma corrente de efluxo, porque justamente ocorre a repolarização, né? A gente repolariza e atinge lá mais ou menos 30 milivolts, que não faz muito sentido, mas supostamente é isso, para que abra os canais de cálcio. Com os canais de cálcio, a gente entra no estado de Plantot. Resumindo, então, correntes, equilíbrios e repolarizantes. Nesse momento de Plantot, a gente vai ter os canais aqui de potássio fechados, né? Esses IK. O K tá aberto, né? Tem um aberto. Aqui, a IN, as correntes de sódio, elas estão abertas, mas de forma lenta, elas estão passando de forma lenta. Aqui a gente tem as correntes de cálcio large funcionando a todo vapor. Isso seriam, então, as correntes despolarizantes.
E as repolarizantes, a gente tem a Ito, que ainda não fechou, e também o trocador de Na cálcio do modo inverso, trabalhando de forma inversa. Aí, ó, o NX, que fica normalmente lá na membrana para bombear o cálcio para fora, né, para o meio extracelular, ele vai fazer o trabalho inverso dele. Em vez de colocar aqui, que nem o sódio para dentro, como tá acontecendo aqui, o sódio tá entrando e o cálcio saindo, a gente já tem o cálcio entrando e o sódio saindo. 3 sódios saem, enquanto um cálcio entra. Ou seja, trabalha de modo reverso. E a bomba de sódio e potássio continua trabalhando da mesma forma de sempre. Aqui, então, a gente vai abrir outro canal de potássio. Nesse momento aqui, onde ocorreu a abertura do IKL, a gente teve o processo de contração do músculo cardíaco. Nesse caso aqui, o potássio, o fato de aumentar a corrente, vai voltar de novo para o estado vai repolarizar, né, a estrutura, e aí depois disso ele volta de novo para o estado 4, que é o repouso novamente, e prontinho para novamente voltar ao estágio 0, né, que seria mais ou menos aqui, 0, e abrir de novo lá o sódio e voltar todo o ciclo novamente. E aí, como aqui no início, no estado 4, a gente também tinha essa parte dos canais abertos, aqui volta de novo e reabre os canais de potássio tipo 1. Na corrente de fluxo seriam outros tipos de canais de potássio aberto até equilibrar esse processo. Então, outra coisa que eu queria falar é que os canais tipo IKS, IKR e IKUR, eles são responsáveis por elevar e causar um potencial de ação ali na fase 3, no caso, voltar o potencial de repolarização, né, repolarizar a célula. E é isso. Aqui o Ito, ele por si só, ele tem um significado também com relação às cargas de potássio, porque é uma corrente transeniente de efluxo. Ou seja, a gente também tem essa parte funcional dos canais de potássio aberto durante o Ito. Só que são outros canais diferentes desse aqui. Lembrando que aqui eles estão abertos, né? Aqui eles estão abertos. Aqui eles fecham. E nesse momento, logo em seguida, a gente abre outros canais de potássio, porque existem vários outros tipos. Inclusive os de repolarização, eles têm outros nomes. Com relação ao período refratário, o que a gente pode entender é que basicamente a gente tem um tétano, que não é o nucleocídio tetano, mas é o limite máximo que aquele coração ele consegue se contrair. Contrair não, aquele músculo ele consegue se contrair. Por exemplo, eu consigo carregar um saco de cimento de 50 quilos. Se for um saco de 60 quilos, eu não consigo carregar. Tipo isso, entendeu? Eu não consigo fazer mais força do que isso. A minha tensão máxima é justamente esse ponto. Com relação à parte de contração cardíaca, a gente tem um platô, né? Enquanto aqui não tem, né? Tem algum relaxamento muscular. E essa é uma das principais diferenças. E o período também ele é um pouco maior, o período refratário. E ele age, a despolarização dele é muito rápida em comparação. Esse aqui é mais gradativo. Quanto mais longo for o tétano, né, o período refratário, quanto mais longo for o período refratário, mais será prevenido esse teto. Esse aqui, em contrapartida, é um gráfico de potencial de ação, enquanto esse aqui é um potencial de ação no músculo cardíaco. Isso aqui é das células autocitáveis. Como a gente consegue ver, ele não tem um plantô, né? Ele logo cai direto.
Já inicia então pela fase 4, igual iniciada na outra, né? Só que como contrário da outra, que era uma constante, aqui a gente já começa despolarizando de maneira linear, de certa forma. Então, aí vamos ter os canais especiais, que são o HCN, que são trocadores. Só que eles trocam potássio por sódio de uma forma, acho que é potássio por sódio, que são meio malucas, depois eu explico. Esses canais de íons, então, eles são promíscuos, porque eles não funcionam como a maioria dos canais, né? Que normalmente eles trocam figurinhas, mas não figurinhas iguais, de certa forma, né? Que são basicamente trocações de figurinhas iguais, por isso que eles são fanes. Eles seriam uma corrente F. E eles são abertos, então, esses em potenciais abaixo de menos 40. Ou seja, quando a gente atinge, eles serão abertos. Menos 40 serão abertos. Os canais vão permitir, então, a passagem de sódio e potássio. O que acontece no HCN? A gente tem um entra e sai. O N, H entra e o potássio sai. Totalmente oposto da maioria das células, que a gente tem as bombas de sódio e potássio jogando 3 Na para dentro e 2, para fora, né? E 2K para dentro da célula. Aqui não, aqui a gente tá jogando para fora o sódio não, o potássio. E para dentro estamos jogando o sódio. O fato dela ser uma corrente entra e sai, ela recebeu o nome de corrente Fanny, ou seja, a IF, né, a corrente Fanny, que é uma corrente despolarizante, porque ela coloca sódio para dentro e tira o potássio. É engraçado porque normalmente o potássio ficava dentro, né? E nesse caso aqui a gente vai ter os canais de cálcio abrindo também em potenciais de mais ou menos menos 60 milivolts. Por isso que acontece essa despolarização. A gente já tem a participação do cálcio, por isso que eu falo que as células autocitáveis também utilizam cálcio para essa baixa de contração e não somente contração, não. Para passagem de estímulo, esse estímulo elétrico e não só para a contração do músculo cardíaco, que também utiliza cálcio. E aí, basicamente, vão abrir os potenciais nessa questão mais positivo, um pouquinho mais positivo que menos 60 milivolts. E esses cálcios ali, eles são diferentes. Eles são da corrente de cálcio tiny, ou tiny, não sei, que são cálcio Tá, que é pequeno. Ou seja, antes a gente tinha os large, né, que metralha cálcio para dentro, tanto que dá aquele potencial de ação extremamente rápido, né? Extremamente rápido não, ele entra aqui, ó, nessa parte de platô, né, lá nas células musculares cardíacas. Aqui não, aqui a gente tem o tiny, que é pequenininho, que basicamente não é tão rápido assim, mas acaba despolarizando. Nesse caso aqui, o IK-large, ele é uma corrente despolarizante, mas se mantém em equilíbrio aqui numa constante, não devido à corrente despolarizante aqui, mas sim pelas correntes repolarizantes que ficam aqui do outro lado, que causam esse equilíbrio, o tal do platô. Aqui, no potencial de ação das células autocitáveis, o negócio é diferente, né? A gente tem a entrada de sódio e tem a entrada de cálcio, e através, então, da corrente Fanny, né, do sódio, e do cálcio ele vem da corrente tiny, né, da corrente cálcio T lá, e abrem os potenciais nas questões mais negativas de menos 60. E aí, a gente chega mais ou menos em menos 40 ali, abrem os canais de cálcio LAR. E é nesse momento que acontece, de fato, a despolarização. É diferente das células musculares cardíacas que abrem o sódio, os canais de sódio, por isso que acontece a despolarização. Aqui não. Aqui quem vai abrir são os canais de cálcio, large. Por isso que acontece uma despolarização extremamente rápida, assim como é através do sódio, né? Só que não é tão rápido.
aqui das células musculares cardíacas. E aí aqui é o processo de abertura dos canais de cálcio, né, dessa corrente large. Aí aqui a gente tem o 3, que é o processo de repolarização. É o processo de repolarização, no qual a gente abre, então, as correntes IKS e IKR para fazer essa repolarização. Enquanto aqui em cima a gente abria também a IKURA, além da IKS e a IKR no processo de contração muscular cardíaca, lá a gente vai abrir só IKS e IKR. E aí, depois dele atingir mais ou menos 60 ali, a gente abre os canais de cálcio, tiny, né? Por isso que começa a despolarização, e a corrente Fanny, para acontecer o processo de platô despolarizante. Então, aqui a gente tem as diferenças entre células autocitáveis e musculares cardíacas. Primeiro que a fase 0, ela não conta com a entrada de sódio, e sim conta com a entrada de corrente de cálcio large. A fase 4 aqui é uma constante, aqui não é uma constante, né? Ela é basicamente surgir do nada, é sobre isso. Não, brincadeira, ela é uma linha reta, ela é linear, com a abertura dos canais de cálcio tiny, enquanto aqui a gente tem um equilíbrio, só a entrada de potássio, né? As correntes de potássio 1. Entra o potencial de ação, a gente tem a abertura dos canais de sódio, o que gera um potencial de ação extremamente rápido. As funções de cada corrente dentro das células autocitáveis. A corrente Fanny, ela é aquela entra sódio, sai, potássio, responsável pelo automatismo da célula, na fase 4 do potencial de ação, que é uma linha, né, que é linear, enquanto a corrente Tiny, ela também entra aqui junto, né, no potencial de ação da fase 4, que também é uma fase de despolarização. Aí o cálcio, ele acaba entrando, uma corrente em fluxo lenta, não é rápida. Aqui a gente tem a abertura de canais de cálcio rápida, né, os large, que entra muito cálcio, que vai ser responsável pela fase 0. A IKS e a IKR que volta, então ali é a repolarizar esse potencial de ação, voltar para o estado basal, que seria a fase 4. Aí ele chega até mais ou menos menos 60, que daí milivolts, que aí vai abrir quem? Novamente os canais de cálcio tiny e o HCN, que são, acho que é HCN, que é a corrente Fanny.